Tiago estará ministrando a palavra do Senhor. Não saia antes da oração final, queridos. Nosso culto termina no horário, e Deus tem uma palavra para os nossos corações. No final, o pastor Tiago estará ministrando esta oração sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que tem um pãozinho quente do céu aí para as nossas vidas. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Amém? Aproveitando que estamos de pé, Mateus capítulo de número 21, por favor. Mateus capítulo de número 21. Você que trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, me acompanhe nessa leitura. Mateus capítulo de número 21. Enquanto os irmãos procuram, eu quero estender a Deus a minha gratidão de retornarmos aqui como pregoeiro da palavra do Senhor ao templo sede aqui em Brusque. Agradecendo a Deus também, agradeço a pessoa do nosso pastor Leomar, que estendeu o convite. Deus abençoe, pastor, sempre com esse carinho. Um amigo que a gente fizemos aí, eu estou doido para levar ele lá no STF, mas está difícil, né? Não é fácil. Pastor Hernani também, que nos recebeu, Deus abençoe grandemente todos os obreiros, amigos que estão aí na nave da igreja, que Cristo possa recompensar vocês. Você que achou, diga amém. Foque a sua leitura no versículo de número 33. Versículo de número 33. Um texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 21, versículo de número 33. Podemos ler? Amém? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, se concidou-a de um valado, e construiu nela um lagar. Edificou uma torre, e arredou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Chegado o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram o mesmo. Versículo de número 40, diz assim: Quando, pois, vier o Senhor da vinha, quando, pois, vier o Senhor da vinha. Se assente em nome do Senhor Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de fazer leitura é um texto conhecido da igreja, uma das parábolas que o nosso Senhor Jesus, quando perneava na terra, pregou, proferiu, ensinou. A Bíblia diz que Jesus entra triunfante em Jerusalém. Você conhece a história, toda aquela festa. E Jesus se direciona ao templo, e chegando no templo, ele se depara com os vendedores. A Bíblia diz que Jesus expulsa eles, derruba as mesas, e Jesus diz: a minha casa é casa de oração. E a palavra de Deus diz que Jesus prega ali e muitos são curados no templo em Jerusalém, aonde Jesus está pregando. A Bíblia diz que por esta ocasião os sacerdotes e os fariseus se indignam, se revoltam contra Jesus. Jesus, sabendo disso, ele se direciona a Betânia, passa a noite em Betânia, e no dia seguinte ele retorna para Jerusalém, para o templo, a pregar. E quando Jesus está pregando, a Bíblia diz que cercam ele, cercam Jesus, os fariseus, os sacerdotes,
E a indagação deles com Jesus é essa: com que autoridade tu vens até nós? Com que autoridade prega tais palavras? E Jesus, sabendo da intenção deles, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: bora, se vocês responderem a minha pergunta, eu também respondo com que autoridade eu vim até vocês. E Jesus coloca eles contra a parede. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e pergunta: o batismo de João vem de Deus ou vem dos homens? A Bíblia fala que eles cochiam entre si, dizendo: bom, se nós falar que vem de Deus, Ele vai nos questionar, então por que vocês não creem? E se nós falar que vem dos homens, a multidão tem João como profeta, certamente a multidão vai nos oprimir, vai nos atacar. Então a Bíblia diz que eles olham para Jesus e respondem: nós não sabemos responder tal pergunta. Aí Jesus olha para ele e diz: já que vocês não sabem responder a minha pergunta, eu também não vou responder para vocês. Com que autoridade eu venho até vocês? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para eles: eu não devo nada para vocês. Não foi vocês que me chamou, não foi vocês que me deram a missão. Eu não preciso me justificar para vocês, porque milagre não se justifica, milagre se vive. Era que Jesus estava falando para eles: eu prego, eu curo, eu faço milagre, mas eu não preciso me justificar, eu simplesmente faço. Nós temos esse mau hábito de tudo pedir uma justificação. Por que disso? Para que disso? O porquê disso? Por que está acontecendo isso? Mas a gente tem que entender que o que a gente passa, o que a gente vive, está no centro e na perfeita vontade de Jesus. Então nós não indagamos eles, nós vivemos. Aleluia. Mediante isso, Jesus ele prega 3 parábolas. 3 parábolas, e essas 3 parábolas são endereçadas. Ela tem um propósito. Essas 3 parábolas, elas têm um propósito. Elas têm um alvo. E quem são os alvos? Os sacerdotes e os fariseus. A primeira parábola, Jesus profere no versículo de número 28, a parábola dos 2 filhos. A segunda parábola é a parábola dos lavradores maus. E a terceira é a parábola das boldas. Se a gente for estudar acerca, nós vamos ver que o contexto teológico é endereçada aos fariseus, aqueles que receberam a oportunidade de ter, de fazer, e cometeram um dos grandes erros e que o homem ou a igreja jamais deve cometer, que é achar que manda na obra de Deus. Se você pegar esses textos aqui, você vai entender que Jesus está dizendo: ó, quem manda na obra sou eu. Então, certo que Deus levanta a autoridade eclesiástica, Deus dá o privilégio do homem vir servir na sua casa, mas o operar, o agir, a última palavra vem do dono da obra. E aquele que iniciou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Aleluia! No versículo de número 33, a epígrafe já é bem clara: a parábola dos lavradores maus. Quando nós olhamos a epígrafe, nós entendemos que o foco aqui está totalmente a atitude daqueles lavradores tiveram mediante a oportunidade que Deus colocou e apresentou para eles. Só que se nós observarmos o texto está tão rico em verdades, que a gente não pode somente focar no quesito dos maus obreiros ou os lavradores maus.
A primeira verdade, você já pode observar algo extraordinário. E qual é? A Bíblia diz: havia um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Todo mundo sabe que quando a Bíblia está referindo-se a pai, a Bíblia está trazendo o símbolo do nosso Deus. Deus, Ele é Pai. E veja só o que é interessante aqui. A vinha é nada mais nada menos do que um terreno onde é cultivado a uva. E a Bíblia está dizendo que quem plantou essa vinha foi o Pai. Na Bíblia, a vinha tem 3 representatividades. Número 1, a vinha simboliza o povo de Israel. Número 2, a vinha simboliza a obra de Deus, a igreja do Senhor. E número 3, a vinha simboliza uma herança. Os pregadores dos dias atuais usam o símbolo de vinha como uma herança. Então nós temos aqui 3 verdades. E como eu sempre costumo dizer, se você não der glória a Deus, eu vou desconfiar de você. Que é a primeira verdade, que quem plantou Israel foi o Pai. Então se o Pai plantou, ninguém arranca. A segunda verdade é que quem plantou a obra foi o Pai. O que o Pai plantou, ninguém arranca. E qual é a terceira verdade? É que quem plantou a herança de Deus na sua vida não foi o tio, não foi um padrasto. Quem plantou a herança de Deus na sua vida foi Deus. E não tem potestade, e não tem principado, e não tem demônio, não tem Satanás, não tem prova, nada nos separará do amor de Deus por Cristo Jesus. Nada, nada, nada. O que o Pai plantou na sua vida, ninguém arranca. Você crê nessa verdade? Foi o Pai que plantou seus filhos. Foi o Pai que plantou o seu ministério. Foi o Pai que plantou a tua chamada. Foi o Pai que plantou a tua empresa. Foi o Pai que plantou a tua família. Foi o Pai que plantou a tua casa. Se foi o Pai que te deu, eu profetizo que o inferno pode se levantar. 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ninguém arranca. Ninguém. O Pai plantou. Só que o que eu acho extraordinário no texto é o que o Pai faz pela vinha. Porque o processo plantar, quem conhece um pouco de história bíblica, você vai saber que há um processo. Ele aduba a terra, ele machuca a terra, ele mastiga, ele planta lentilha para vitaminar a terra, até chegar ao momento de plantar o fruto da uva, a semente da uva. Mas após ele fazer todo esse processo, a Bíblia diz que ele vai fazer algumas coisas necessárias pela vinha. E a primeira coisa que ele faz pela obra, pela herança, pelo povo, é circuncidar de um valado, ou em algumas traduções, colocar uma cerca em volta dela, em redor dela. Por que alguém coloca uma cerca em volta de um terreno? Nós encontramos 3 verdades. Número 1, é porque ele quer marcar o seu terreno. Ele está dizendo bem assim: da cerca para cá é meu, da cerca para dentro é meu, e ninguém toca, é meu. Eu estou marcando. E olha o que Deus está falando para a sua vida: a sua herança já foi marcada, seu ministério foi marcado, a sua casa foi marcada, a obra de Deus nesse lugar já foi marcada. Deus está dizendo: tem um dono, é meu, é meu, é meu. A segunda verdade é que ele quer separar um terreno do outro.
Você só consegue de fato separar o teu terreno do terreno do seu vizinho quando você mura o teu terreno. E Deus está dizendo bem assim: a tua vida, o teu chamado, a minha obra é separada. Você pode observar, você não vai aonde eles vão. Vocês não assistem o que eles assistem. Vocês não ouvem o que eles ouvem. Você não fala o que eles falam. Você não pratica o que eles praticam. Por quê? Porque você é diferente. Você é separado. E a terceira verdade é extraordinária, porque o texto vai dizer que a cerca que o pai colocou em volta do terreno é uma cerca sebe. A palavra sebe no grego quer dizer viva. O que é uma cerca viva? Uma cerca viva é uma cerca feita de espinhos. Eles entrelaçavam um espinho no outro, assim as bestas feras, raposa, não conseguia arrumar caminho para entrar e comer o fruto. E se você pegar um terreno que não é murado, para um terreno que é murado, você vai ver que a diferença de valores são diferentes. Por quê? Porque um terreno murado nos passa segurança. O muro traz segurança. E olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que na obra, oh aleluia, na herança, no povo, na igreja, a proteção está viva. Eu vou repetir, talvez você não pegou, e eu vou tentar ser mais específico aqui. A proteção da sua herança, a proteção da igreja do Senhor, até morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Alabarassúria. A proteção de muito está morto, mas a nossa proteção está viva. E a Bíblia diz que aonde houver um, houver dois, clamando o nome dele, ele está ali no meio. Aleluia! Quem me conhece sabe, eu não sou de falar de anjo. Eu não sou de falar que enxerguei anjo, que anjo está entregando chave. Eu não sou muito de falar receba a tua vitória, porque eu acho isso muito clichê. Mas hoje eu vim como profeta de Deus aqui para dizer: quem assegura a sua vitória não está morto. Você só é vitorioso porque o nosso Cristo, a nossa proteção está viva. Marassúria. Aquela situação que aconteceu lá no teu trabalho, você achou que foi sorte, não foi sorte, é que o Cristo vivo e te protege. Você quase foi atropelado, só não foi atropelado, sabe por quê? Não foi a sorte, foi o Cristo que vela pela sua vida. Pastor, o médico me desenganou, disse que eu ia morrer e de repente a doença sumiu. É que nosso Cristo, que cura, que sara, que liberta, está vivo, protegendo a sua casa, a sua herança, o seu filho, a sua chamada, a sua família. Quem acredita nessa verdade adora o Deus. Ele está vivo. Primeira coisa que ele faz, botou uma proteção em volta, ele separou, ele protege, ele assegura. A segunda lição eu acho extraordinária também, porque a Bíblia vai dizer no versículo de número 34, a Bíblia diz: e chegada o dia dos frutos. Agora entenda isso aqui. A segunda coisa que ele vai fazer: plantou uma vinha, circuncidou de um valado e construiu nela um lagar. Você já vai entender por que eu li o versículo 34. O que é um lagar? Lagar é um tanque esculpido na rocha. Ali eles colocam a uva
Eles moem a uva para fazer o suco da uva, o vinho. Só que no versículo de número 34, a Bíblia diz que chegou o dia dos frutos. Mas quando ele edificou, quando ele construiu o lagar, ainda não havia fruto. Quando o pai constrói o lagar, ele está dizendo assim: eu já vou deixar preparado, porque eu sei que vai dar fruto. O pai está dizendo bem assim: eu tenho certeza que vai dar fruto. E tudo que é esculpido na rocha, quem sabe de Bíblia já pegou. Tudo que é esculpido na rocha dá fruto. Se você investir na bolsa de valores, não é garantia de fruto. Se você investir em marketing multinível, não é garantia de fruto. Se você montar uma empresa amanhã, ninguém lhe assegura que você não vai quebrar. Mas comece a investir na rocha. Porque a rocha é o único que garante, oh aleluia, que haverá colheita. Deus não deve nada para ninguém. Se a promessa que Ele fez na sua vida foi a rocha que fez, pode acreditar, vai dar fruto. Sabe o que Deus está falando aqui? Você vem para a campanha, você chora aqui, e talvez você está dizendo: será que vai dar fruto? Pastor, já estou orando, já faz umas 3 campanhas, não acontece nada, será que vai dar fruto? Sabe o que Deus está falando? Se as tuas lágrimas, está sendo edificada na rocha, vai dar fruto. Ele vai se converter para a glória do nome do Senhor Jesus. A cura vai chegar para a glória do nome do Senhor Jesus. A porta vai se abrir para a glória do nome do Senhor Jesus. Tudo que é edificado na rocha, Deus garante os frutos. Terceira coisa, para nós não se deter muito, a Bíblia diz que ele edifica uma torre. Não querendo ser chato, mas olha para o teu irmão, para a tua irmã, esse crente abençoado, olha para ele, dá um sorriso, sorria para ele. Talvez você chegou aí na igreja, nem deu Pai Senhor para ele, para ela, sorri para ele, e diga bem assim para ele: ó, sorria, você está sendo filmado. Para que tinha uma torre em um terreno? Para as duas coisas: para vigiar quem está trabalhando e para avisar de quem está chegando. Alabaraçúria. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do pregador. Talvez hoje eu não vou revelar teu pecado aqui não, mas dos olhos de Deus, oh aleluia, alabaraçúria. E Deus está olhando dizendo: trabalha direito, porque Ele está voltando. Pastor, ninguém está vendo eu chorar em casa, ninguém está vendo o meu sofrimento, estou numa prova e o pastor não me visita, ninguém me enxerga, a dirigente nunca perguntou como é que eu estou. O homem é falho. Imagine só, uma sede com uma quantidade de gente, como é que a gente vai conseguir olhar para todo mundo? Dificilmente. Só que saiba de uma coisa: se o olhar humano não te enxergar, Deus está vendo você chorar lá no teu quarto.
Deus está vendo o seu sofrimento. Quando você menos esperar, Ele vai sussurrar no ouvido do homem de Deus e vai dizer: vai até a minha serva, vai até o meu servo, que ele clama a mim. Araçai. É por isso que eu sou invocado com crente que chega para mim: ei, pastor, não vai me visitar. Esses dias um abençoado foi na minha casa e falou: pastor não vai me visitar. Eu falei: que você já pediu? Não, é que eu vejo ele sempre ocupado. Mas peça, pastor, não é vidente. Peça. Ah, mas é porque eu estou com problema. Você quer que eu vá lá na tua casa? Você quer que eu fale com o pastor? Eu falo com o pastor. Mas toma uma postura, fala, peça, conversa. Não vai te matar. Mas eu sou orgulhoso, eu não gosto de pedir nada para ninguém. Para com esse negócio. Oh, aleluia. Deus te dá a oportunidade, Deus te dá o privilégio. A Bíblia diz: eu dou para minha igreja pastores. Então receba, toma posse da tua bênção, meu irmão, da tua vitória. Aleluia, Deus te deu. Pastor Elmar, Deus deu. Aí o crente fica: mas eu vou trocar de igreja, mas eu vou desviar, mas eu vou. Desvia nada. Faz isso não. Sabe por quê? Porque Deus mandou te dizer que Ele está te vendo. Esses dias eu sou muito curioso. E uma das coisas que eu amo estudar, é coisas do universo, né? Não essas coisas de revelação do universo, não, é estudo sobre ciência. Como é que fala? Me fugiu na memória. Astronomia, né? É isso? Astrólogo, né? É astrologia, algo do tipo, né? Não é coisa de vidente, viu? Pelo amor de Deus, não vão murmurar de mim aí. E esses dias eu estava vendo um estudo de uma brasileira que está lá no Japão. E ela descobriu que existe mais de 3.000 galáxias. Aí no estudo diz que há a probabilidade de ter um planeta igual ao nosso, que possa haver algum ser sobrevivente lá e algo do tipo. Mas enfim, nada comprovado, até nem tem como provar. Só que na mesma hora, todo crente pentecostal viaja em qualquer coisa, não é verdade? Na mesma hora eu olhei para o céu e falei: Deus, tem tudo isso de galáxia? E no meio de tudo isso, o Senhor olhou do céu para esse neguinho aqui e diz: filho, eu vou te levantar, eu vou te usar. Você já parou para imaginar a proporção disso aqui? No meio de uma galáxia imensa, Deus olha para um planeta que é considerado um planeta jovem, pequenininho. Deus olha lá para a tua casa e diz: eu vou dar a vitória para minha filha, eu vou dar a bênção para o meu filho, eu vou exaltá-lo. Imaginou isso aqui? Ah, meu irmão, não, parece que você não imaginou, porque se é eu já estava aí na cadeira dando glória a Deus, falando em língua, chorando. Deus te viu, te enxergou no meio de milhares. Deus olhou para você. Oh, aleluia. Para nós encerrar, a Bíblia diz que Ele arredou a uns lavradores. Alguém aqui tem empresa? Aqui tem negócio? Quem tem negócio, tem empresa? Tem mais alguém que tem empresa, negócio? Alguém aqui é encarregado? Encarregado? Me diga uma coisa: tu contrata um funcionário para fazer coisa errada na empresa? Quem aqui contrata alguém para fazer coisa errada na empresa? Ninguém, nenhum carregado quer, porque sabe que é cobrado dele. Quando o pai chama aqueles lavradores, a intenção deles não era que eles tomassem a vinha. Sim ou não? O que eles queriam que acontecesse na vinha? Que a vinha produzisse.
que a vinha não ficasse parada, que a vinha não ficasse desamparada, sozinha. Ele queria que a vinha tivesse preenchida, desse fruto. E se não houver o trabalho dos lavradores, não tem como ter fruto. A intenção deles não era que os lavradores fossem mal. E sabe o que o pai está dizendo aqui? O meu desejo não é que você fique parado. O meu desejo não é que você fique estagnado. O meu desejo não é ver você desamparado. O meu desejo é que você avance. Que você trabalhe. Pastor, não tem espaço para mim. Mentira, tem. Tem espaço para todo mundo. Uma das passagens bíblicas que eu amo é aquela passagem que Ezequiel vai lá pro rio e mede 1000, e vai medindo mais 1000, vai medindo mais 1000. Aí quando ele chega não dá pé, ele tem que nadar. A Bíblia não diz para ele mergulhar. Tem muita gente que prega, mergulha, mergulha, mas a Bíblia não diz para ele mergulhar. A Bíblia, ele fala nadar. E nadar cansa. Então o varão pega ele, leva ele para a beira. E quando ele chega na beira, ele tem algumas visões. A primeira visão que ele tem é que na beira daquele rio existe árvores e árvores que dão fruto. E esse rio, ele chega até as bandas do Mar Morto. E tudo que está morto vai ter vida. E da banda do sul ao norte, ele enxerga pescadores. E a Bíblia diz que o varão olha para ele e diz: e há espaço para lançar a rede. Sabe o que Deus está falando aqui para você? Deus está falando: tem lugar para você também. Ai, pastor, eu não levo jeito, mas tem lugar para você também. Ah, pastor, mas eu tenho timidez. Tire essa timidez de lado. Tem lugar para você também. Eu também quero te usar. Talvez é na intercessão, talvez é numa profecia que vai passar para a igreja, talvez é na pregação, talvez é no louvor, talvez é na direção, talvez é na evangelização, talvez é num abraço, talvez é num aperto de mão. Eu não sei, mas Deus manda lhe dizer: eu não quero que a minha herança fique parada, estagnada. Há lugar. Aí a Bíblia diz que os lavradores eram maus. Então chegou o dia do fruto. Se coloque de pé. Quando chega o dia do fruto, sabe o que eu acho interessante? É que o pai envia os seus servos. E a primeira remessa chega, os lavradores eram maus. E matam alguns, machucam outros, e aí envia mais servos em números maiores. Ele faz o mesmo, por último envia, olha só o risco, por último ele envia o seu filho. Todo pai em sã consciência, ou se mataram uma quantidade de servos, mataram a outra quantidade no número maior, eu vou levar o meu filho, eu vou enviar o meu filho. Vamos pegar o filho, os lavradores falaram. Mas o pai enviou o filho. Aí Jesus encerra com uma pergunta: pois quando o pai da vinha for até eles, o que vai acontecer? Só que esse aqui não é o caso. Sabe o que eu acho extraordinário? É a insistência do pai pela vinha, pela herança, pela obra. Ele enviou a primeira remessa, fizeram o que fizeram. Enviou a segunda remessa, fizeram o que fizeram. Enviou a terceira remessa, fizeram o que fizeram.
Mas a Bíblia vai perguntar: e pois se o pai for? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não desisto da minha herança. Uma feita, eu ainda era jovem, tinha uns 18 anos. A cidade de onde eu vim, pensa um povo crente pentecostal doido, sabe? Faz aviãozinho, corre, rodam. Você procurar lá Paranaguá, no YouTube, você vai ver que eles fazem umas vigílias lá que você vai dizer: esse povo não é crente não. Só que lá em Paranaguá tem uma coisa que eu acho lindo na cidade. Há uma remessa muito grande de jovens pregadores. Eu comecei a pregar com 13 anos de idade, para você ter uma ideia. Existem muitos jovens pregadores que pregam muito bem, que têm 14, 15 anos. E nós se reuníamos para orar. E mais de 500 jovens em um monte que a gente chamava de Monte da Pedreira. E era a coisa mais linda, as experiências que nós passávamos com Deus naquele lugar. As obras missionárias que nós, lá tem, se eu não me engano, 10 ou 14 ilhas. E a gente, pela graça de Deus, amava pegar a bateira, né? Vocês sabem o que são bateira? Aqueles barquinhos de madeira que... é só aquele barulho, papai, nós ia nas ilhas, pregava cheio da graça. E um dia eu me reúno com um dos jovens que era destaque na cidade, o Stefano, e mais um rapaz que eu havia conhecido na ocasião. E tá nós três lá, e há choro, há lágrima, há um mover de Deus. E o rapaz fala algo que marcou nossas vidas. O rapaz olhou para nós e falou algo que toda vez quando eu penso em desistir, eu lembro daquela palavra. Ele olhou para o Stefano e disse: Stefano, eu tento largar de Jesus, eu tento abandonar Jesus, eu tento ir para o mundo, eu tento ir para as drogas, eu tento fazer coisas que não agradam a Deus. Só que quando eu digo no meu coração, eu vou parar, Jesus vem e diz: mas eu não desisto de você. Aquilo ali me marcou, porque ele disse: eu tento largar de Jesus, mas ele me abraça, ele me agarra, ele diz: tu és meu. Só Deus sabe o valor da plantação, só Deus sabe o valor da sua vida. Eu talvez não vá te valorizar, mas Deus sabe o valor que você tem. Então ele diz: eu não desisto, é por isso que eu corri o risco, é por isso que eu enviei meu filho, eu não desisto. Feche seus olhos. Nós vamos orar pela sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que você adentrou esse lugar. Mas uma coisa eu sei. A palavra de Deus para a sua vida hoje é essa: Deus não desiste da sua herança. Deus não desiste do seu filho. Deus não desiste da sua filha, porque Ele pagou um alto preço. Ele sabe o valor que você tem. Ele não desiste do seu ministério. Então feche seus olhos agora. Eu vou orar pela sua vida, Pai, como teu ministro. Em nome de Jesus eu oro. Que haja cura. Que haja cura na alma agora, Pai. Eu não sei como ela entrou, mas o Senhor conhece. Eu não sei como ele chegou aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual foi o motivo que fez esse irmão hoje vir aqui na frente, Pai, e começar um propósito mediante a sua presença. Eu não sei o que é, mas o Senhor não desiste dele, o Senhor não desiste dela, Pai. Por isso a minha oração agora é que o Senhor venha derramar uma graça, o Senhor venha derramar uma unção, Pai, que possa ele entender que o grande é a caminhada. Pai, hoje o Senhor me trouxe aqui com pão,
Hoje o Senhor me trouxe aqui com água para dizer para a sua igreja: grande é a caminhada, Senhor. Dá força para ela, dá força para ele.